Então, eu tenho a alegria de apresentar a Mercedes, que, na verdade, eu conheci a Mercedes numa live que ela falou seu testemunho de Dom Pedro Casaldáliga. E eu fiquei tão encantada com ela que digo, que ótimo seria se ela pudesse participar e ter a alegria de tê-la na nossa sala comunitária, que é este dia. Então, Mercedes é espanhola, é da Catalunha, mas como ela mesma falou, está morando aqui no Brasil faz 46 anos, não, Mercedes? Sim. 46 anos. Ela é mestra nas ciências de religião, é professora de Bíblia, não? De teologia também. Continua dando aula hoje, trabalhando no Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás, não? Uhum. Mas eu acho que ela vai se apresentar melhor do que os currículos que a gente que a gente possa dizer. Tem vários livros, ela é professora do CEBI, tem várias participações em assembleias e grupos do CEBI, assembleias de jovens. Eu acho que o mais lindo dele é o testemunho de vida entregada, não? Aos mais pobres, aos mais pequenos, com muita alegria. E ela hoje vai falar conosco do profetismo no tempo de hoje, desde a perspectiva bíblica e também a partir do testemunho de Dom Pedro Casaldáliga, com quem ela conviveu muitos anos, lá na prelacia. E nós, geralmente, em Mercedes, fazemos assim, a pessoa que é convidada, que já é da família, não? Obrigada. Tem um tempo para apresentar de 45, 50 minutos, depois abrimos para perguntas e culminamos com um momento celebrativo. Então, durante a fala de Mercedes, quem tenha perguntas para fazer e queira ir escrevendo no chat, e depois a Leite vai recolher as perguntas, ou depois podemos fazer as perguntas espontaneamente no momento, não? Então, nos sentimos em casa e a palavra é contigo, Mercedes. Tá bom? Muito Muito obrigada. obrigada. O único que vou acrescentar que eu gosto muito da Bíblia, palavra. E a palavra ninguém tem dono, nem dona, é nossa. Então, tudo o que vocês queiram perguntar, já que o ritmo de vocês é esse, escrevam ou deixem para depois. Mas eu me sinto muito feliz porque aprendo muito com as perguntas. Então, vamos todos e todas a ser palavra. Para mim foi muito bonito o convite que a Cristina mandou, porque falar de comunidade, de missionária e de Jesus ressuscitado coincide com o que eu gostaria de falar sobre Pedro Casaldáliga, no profetismo de nossos dias. Eu vou retomar rapidamente a profecia na Bíblia, com a nova visão que a gente tem, com os novos aprofundamentos de Bíblia. Eu estudei teologia na Espanha, sou bióloga e teóloga. A vida, para mim, sempre foi muito importante. E quando eu cheguei ao Brasil, que eu vinha por causa das comunidades especiais de base, do trabalho da igreja no Brasil, eu me senti... Coloquei o pé no chão quando eu comecei a entrar na metodologia do CEBI, na leitura bíblica do nosso povo. Então, a profecia na Bíblia passa pelos pés. Os profetas escutam, vai, e vão. Isaías 6:9, Jeremias 1:7, Amós 7:15, recebem a mensagem e vão. Todos eles, de uma forma ou outra. Agora, na Bíblia, para entender
os profetas de hoje, podíamos, assim, sintetizar que desde o momento que a Bíblia foi, encontramos os profetas literários, porque antes deles, Elias, Eliseu, aparecem nos livros de Samuel ou dos reis. Mas no momento que começam os profetas, como seriam Amós, Oseias, Miqueias, Isaías, os profetas do primeiro momento histórico em que aparece a profecia são radicais. Impressionante o que estes homens deixaram escrito. É momento em que a monarquia domina a terra de Israel, que já tinha passado por uma experiência comunitária, uma experiência tribal. Quando a monarquia entra, resolve crescer ao redor do pequeno Israel. Tem impérios que aos poucos foram dominando Israel. O império da Assíria, da Babilônia, depois mais tarde da Pérsia, até a Grécia e Roma, foram impérios que dominaram durante o tempo bíblico a terra de Israel. Pois bem, a monarquia quis ser como os impérios, preocupada com expansionismo. Isto tem a ver com os dias de hoje. Então, os profetas foram aqueles que denunciaram a corte, a cidade e o templo. Eles andam juntos. Miqueias, no capítulo 3, versículo 1, 12, diz que Javé esconderá o rosto por causa da maldade que vocês praticaram. É direto ao assunto. Depois deste momento histórico, quando os reis chegam até se separar em Israel, os reis do norte e os reis do sul, os impérios acabam dominando tanto o norte como o sul. Aparecem outros profetas como Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque, Abdias, parte do livro de Ezequiel, parte do livro de Isaías. Podíamos chamar eles profetas entre o lamento e a esperança. Por exemplo, os profetas denunciam a violência, o roubo, as falsas seguranças ao rei, à lei e ao templo. O profeta Jeremias chega a falar: eles dizem, somos sábios, temos a lei de Javé, mas a caneta falsa do escribo transformou em mentira a lei do Senhor. O escriba transformou em mentira a lei do Senhor. Do profeta ao sacerdote, todos praticam a mentira. Palavras muito fortes para entender que hoje ser profeta e profetiza não se pode ficar só dando ânimo, muito importante, esperança. Nós vamos encontrar, por exemplo, Abacuque, que diz: meu Senhor Javé é minha força,
Ele me dá pés de gazela e me faz caminhar altaneiramente. Quase todas as Bíblias traduzem nas alturas. Um dos melhores professores que eu tive de Bíblia, Milton Schwantes, um pastor luterano, falava não. A tradução do hebraico é altaneiramente, de topete levantado. O profeta tem autoridade. Eu digo sempre aos meus alunos, a quem quer me escutar, nós temos direito a interpretar. Nós temos direito e dever a interpretar. Porque a Bíblia foi reescrita várias vezes. E graças a Deus, hoje, com os adiantos da linguística, podemos acompanhar estas mudanças e entender qual é realmente a mensagem. Aliás, nós temos a sorte de que a interpretação de Jesus nos dá a força da sua palavra. Então, os profetas passaram de radicais a lamentar e nos dar esperança. E chega um momento que os profetas, podemos chamar, são restauradores. Tem uma parte do livro de Isaías, que nós chamamos o trito, o terceiro Isaías, outra parte de Ezequiel, outra de Zacarias, o Ageu, Malaquias, Joel. Estes profetas viveram em um momento menos radical de violência e podiam nos dar força. O profeta Joel diz algo que a mim me encanta. Depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os viventes. E os filhos e as filhas de vocês se tornarão profetas. Entre vocês, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Nesses dias, especialmente sobre os escravos e as escravas, derramarei meu espírito. Palavra do Senhor. Quer dizer, os sem nome, o pessoal de rua, o pessoal das periferias, recebe o Espírito do Senhor igual do que cada uma dos que estamos aqui. É escutar, abrir o olho e o ouvido e ter a coragem de falar. Ainda aparecem profetas apocalípticos. Muda totalmente o estilo literário. Isaías tem 4 capítulos, 24 ou 27. Jonas, aquela história tão bonita. Zacarias, dos capítulos 9 ao 14. E Daniel, são livros apocalípticos. Né? E aí, por exemplo, Isaías, no capítulo 26, versículo 1, nesse dia cantará este cântico a terra de Judá. Nós temos uma cidade forte para salvá-la. Javé a protegeu com muro e contra muro. Abram as portas para que entre o povo justo que se mantém fiel. Não todo está perdido. É questão de abrir as portas. Bom, até agora só tenho falado dos profetas que escreveram. Mas existem profetisas que são nomeadas. Por exemplo, Miriam é chamada de profetisa. Débora também.
Hulda foi consultada pelo rei Josias, que fez uma revolução na interpretação do Deuteronômio. Isaías tinha uma esposa profetisa. Ezequiel fala de profetisas. Noadias também. E no Novo Testamento, Ana aparece com a síntese da sua vida como de uma profetisa e aparecem 4 filhas de Felipe que são profetisas. Antes deixar que eu conte uma história que uma criança me ajudou. A catequista estava doente e me pediu para ir a dar a catequese. Meninos de 10 a 12 anos, meninos e meninas. E quando já era o texto do filho pródigo, tradicionalmente conhecido como filho pródigo. Quando já estávamos no final da catequese, tinham feito um teatrinho, tinham alguns desenhado. Um deles me pergunta: Mercedes, o filho malandro, não pródigo, nome estranho para ele, tinha mãe? Tchau. Diz que quando o professor não sabe o que responder, pergunta: e aí, filhos, o que vocês acham? Tinha mãe ou não tinha mãe? Tinha, sim, todos temos mãe. Besta. Não tem mãe, não, aí só fala do pai. E aí eu deixei eles dar sua opinião. E, de repente, um deles, Chico, Francisco, diz: tem mais sim nessa história, e está lá na Bíblia. Ah. E aí, Chico, onde é que ela está? Lá em casa é assim. Quando o pai perdoa um filho que aprontou, a mãe está junto. Quer dizer, a mãe não aparece, mas ela está presente. Em um instante, este menino me deu 3 chaves de leitura. A linguagem tem que ser a própria de quem escuta. Tem mulheres que estão e não aparecem. E a partir da realidade, lá em casa é assim, a gente tem que entender a profecia. Então, onde estão os profetas hoje? Acho que a gente vai ter que estar procurando, nas circunstâncias de Chile, de Argentina, de Venezuela, de Uruguai, América Latina, estamos em momentos proféticos mesmo, e de encontrar a força da profecia para superar não só a pandemia, sino a situação de nossos governos e dos nossos antigovernos. E aí eu já acho que vou entrar no profeta Pedro Casaldáliga. Eu morei na mesma casa de Pedro 10 anos. Mas depois, antes e depois, eu continuei muito ligada à prelasia de São Félix, porque encontrei meu chão. Então, nestes dias que teve tantas lives, que teve tantas celebrações sobre Pedro, a mim me chamou a atenção que o pessoal falou muito sobre o Pedro, bispo, poeta, de profunda espiritualidade, com uma radical opção de pobreza. Estava claro na prelazia que nós tínhamos os pobres, que sempre tereis, como disse Jesus,
aqueles que são doentes, as viúvas, os órfãos e os empobrecidos por causa do sistema socioeconômico. E Deus não quer. Então, isto é muito importante para entender a profecia. Por que Pedro trata de uma forma aos pobres e empobrecidos e de outra forma aos latifundiários? Bom, pois Jesus, vocês ouviram, mas eu digo. No capítulo 5 de Mateus, é impressionante a leitura profética que Jesus faz do Antigo Testamento e do legalismo dos sacerdotes, dos levitas, dos escribas. Então, eu estava querendo falar de outro tema, de outros temas que o pessoal não falou. E é da humanidade de Pedro. Do Pedro pessoa no cotidiano. Pedro, gente normal. O dia do sepultamento de Pedro, um grupo de Goiânia, fomos de carro, enfrentando a pandemia e com a graça de Deus. Tinha a meu lado no sepultamento, no momento do sepultamento, um bispo que eu conheço pelas comunidades eclesiais de base, uma pessoa muito engajada. E me falou: Mercedes, desde já temos que tentar que os bispos abram o processo de canonização do Pedro. E é agora, neste momento difícil que estamos vivendo. E eu digo: eu concordo. E daqui a pouco viro para ele e falo: vamos gritar, São Pedro de Araguaia, rogai por nós. Grita você que você grita mais do que eu, espanhola. Gente, espontaneamente eu gritei e imediatamente o eco dos que estavam no cemitério, dos que estavam fora porque não puderam entrar. Então, eu estou falando com paixão, como estava falando antes, passa pelo meu coração. A memória é recordes e passar pelo coração, recordação. E por isso que a gente fala com este entusiasmo. Olha, eu brigava com Pedro como dois catalães juntos. Era impressionante às vezes. Oi, Mercedes, você está passando? Não, não estou passando. Não. Era algo muito bonito a relação com ele. Para mim, a gente tem que falar de Pedro, gente, de Pedro, fidelidade, e de Pedro, rebeldia. Para falar realmente dele como santo. Então, quem que era este Pedro, gente normal? Pedro era uma pessoa muito inteligente, com um olhar profundo, enxergando muito além do hoje. Simpático, de fácil convivência, acolhedor. Quando chegavam os lavradores que vinham arrumar um papel, a comprar algo, sempre passavam pela casa. Se o Pedro estava datilografando uma carta ao Papa, parava imediatamente e dava um abraço com tanto gosto que as pessoas se emocionavam. Oh, Padre Pedro, continuavam chamando ele Padre Pedro, os mais antigos. Você continua igual. E ia oferecer café. Isto podia ser o político, o jornalista,
que vinha muitos a criança. A relação do Pedro era a mesma. Quando os agentes de pastoral, que assim nos chamavam, íamos a sair uma missão, Pedro, estou indo embora. Vem cá, vem cá. Te colocava a mão na cabeça, a modo de bênção, e falava, Mercedes, Fabiana, Virginia, Ana Paula, Renato, Jacira. Juízo. Agora, este juízo era, na realidade, uma tradução do catalão sem, que quer dizer cuidado, quer dizer seja sensato, com responsabilidade. Só essa palavra nos dizia tudo isto. Ultimamente, os últimos anos da vida dele, foi perdendo as faculdades, conheceu até a última hora, o que não conseguia era falar. Mudou a bênção. Esperança, Mercedes, esperança. Mas com a mesma força. Pedro era poeta. E ele falava, dizem que eu sou profeta, não sou, não. Mas poeta eu sou e quero ser. Imediatamente soltava um verso com toda facilidade. Num retiro, eu estava ao lado dele, por casualidade, e ele já perdeu a audição. E de vez em quando me falou, o quê? Aí eu repetia uma palavra, às vezes escrevia num papel, uma frase. Quando chegava a hora do cafezinho, eu disse, Mercedes, o que você me falou? Todas essas palavras em poesia. Ou seja, eu falava, está falando de as bem-aventuranças. E aí o Pedro colocava isso em poesia. As camisas dele, todos sabíamos, tinham que ter um bolso aqui, porque ele levava sempre uma caneta aí. E qualquer coisa ele, com uma letra horrível, escrevia. Então, ele queria ser reconhecido como poeta. E um dos grandes valores pelos quais ele chegou ao mundo inteiro, e agora, na sua morte, ainda se verificou mais, ele era um excelente escritor, com muita facilidade para escrever em poesia ou em... Ele tinha uma sensibilidade muito grande. Ele diz que ele duvidou entre ser poeta ou músico. Ele cantava muito bem. Naqueles tempos não tinha televisão. As noites, principalmente de chuva, eram nas cantorias para passar o tempo, que era a coisa mais linda. Então, o Pedro disse que optou por ser poeta porque era mais fácil do que ter que carregar instrumentos em uma missão. E ele sempre quis ser claretiano missionário na África ou na América Latina. Enfim, Pedro era muito fiel. Eu acho que sua fidelidade era fruto da sua profunda espiritualidade. Ele era fiel a seus princípios e opções. Por exemplo, ele gostava de deitar cedo e madrugava para ir rezar, sempre com a Bíblia e um livro dos últimos autores. A Biblioteca de São Félix do Araguaia é inexplicável, em um lugar tão pequeno, porque muitos autores mandavam um livro para Pedro e estão lá. E ele escrevia, lia e escrevia de acordo com tal
teólogo com tal teóloga. Então, tomávamos café de manhã cedo e íamos a uma... Primeiro era embaixo de um pé de manga, uma árvore grande, uns bancos assim, de tocos de árvore. Depois já construímos uma capelinha muito bonita, pequenininha. Só cabíamos sentados, 10 talvez, ao redor assim. Mas não tinha muros, só até a cintura de alguém. Então, ao redor, muita gente vinha rezar conosco todos os dias, porque eram orações muito fiéis, muito tranquilas, sempre de uma forma orante. E aqui, para mim, entra um dos grandes valores de Pedro. Depois da oração, a equipe que estávamos lá, íamos a falar do que estava acontecendo, do que precisávamos. Quando Pedro chegou e viu a missão, que ele escreveu em uma carta pastoral, a única, uma igreja na Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização social. Ele denunciava a situação da miséria e violência na região amazônica e em todos aqueles lugares que o latifúndio já começava a pegar terra e exigir a saída de índios, camponeses, etc. Então, Pedro enxergou isso muito cedo e nos ajudou muito as pessoas que íamos chegando e não conseguíamos entender o que era o latifúndio e a proteção do governo nacional, do presidente, ministros, ao latifúndio, que até hoje é assim. Então, voltando a esse valor que eu acho que o Pedro tinha e que quase ninguém reconhece. É o respeito total pela equipe pastoral. Ele nunca decidia nada só. Sempre votava. Quando eu cheguei, éramos uns 40 agentes de pastoral, em uma região quase de 50.000 quilômetros quadrados. 5 padres e 40, 35 agentes de pastoral. Legos e legas, que alguns chegaram lá porque o geral dos claretianos, quando foi visitar Pedro, falou: Pedro, você tem que chamar aquele grupo que saiu da congregação, que estavam fazendo filosofia, já era época de ditadura militar, chama eles, porque eles encaixam na tua linha de missão. Dito e feito. Até hoje, faz 50 anos, alguns deles continuam lá, principalmente os que moraram com os índios. E algo assim, nos reunimos todos os anos. E tem alguns que levam seus filhos e seus netos para a reunião, porque é algo, é paixão, passa pelo coração. Então, tem sido uma vitalidade muito grande, mas era porque éramos equipe. Olha, quantas vezes o Pedro votava não, nós, a maioria, votávamos que sim, e era assim. Nunca teve um momento que ele era radical na hora de dizer: Pedro, estamos precisando de uma geladeira. Na hora que entre a geladeira por essa porta, eu saio pela outra. Pedro, até a hora que toda a cidade tenha uma geladeira, nós não vamos entrar geladeira nesta casa. Era impressionante. E nessas coisas ele era
E aí as mulheres pegávamos a bicicleta, não tínhamos nem carro, a levar a comida à geladeira do centro comunitário para poder evitar que estragassem a comida. Agora, ele era consequente com isso, de uma austeridade impressionante. Falta falar, a ver, já levo 40 minutos, quase 40. Falta falar do Pedro rebelde. Gente do céu. Homem fiel à verdade. A rebeldia de Pedro é fruto, a meu modo de ver, da sua opção pela verdade. Era muito transparente a vida dele. Tinha que falar, ele falava. Acabo de dizer que ele não abria mão dos seus princípios e das suas opções. Se tinha que falar contra autoridades civis ou eclesiásticas, ele falava. Quando escreveu a carta, no primeiro momento, a carta pastoral, foi ao ministro de Justiça com a carta. Naquela época, ainda não se conhecia Pedro Casaldáliga, só sabia que era um bispo, recebiam de braços abertos. Aí entregou a carta e falou para ele, olha, temos que fazer algo. O ministro falou surpreso, senhor, me desculpa, mas eu não estou sabendo de nada. Eu peço uns dias para ler a carta e consultar. Aí depois eu chamo o senhor de volta e conversamos. Dito e feito, o Pedro falou, eu posso estar em Brasília até tal dia, porque depois tenho compromisso. Nada, não chamava. Aí o Pedro chamou ao ministro, olha, eu tenho que viajar daqui a 2 dias. Sim, sim, pode vir hoje, amanhã, lá que vai o Pedro. Recebe ele muito bem, mas fala, olha, me desculpe, não encontrei muito bem, mas fala nas suas músicas. Desculpe, mas tenho as mãos amarradas, não posso fazer nada. Aí o Pedro perguntou, então essa é a resposta, não vai fazer nada. Senhor bispo, me desculpe, E naquele momento chegou o garçom com um cafezinho. Aí o Pedro levantou, olhou para o ministro e falou, não aceito café do latifúndio. Foi embora. Então, e isto era normal, vocês sabem que ele foi uma vez a Roma, também teve umas conversas com quem depois foi Bento XVI, e foi cobrado de muitas coisas, as quais ele respondeu. A vinda dele era, às noites, cada dia tínhamos uma encenação, contando, brincando, de como tinham sido os encontros, para fazer mais fácil a situação. Pedro, como eu já disse antes, parecia que repetia as palavras de Jesus. Vocês ouviram, mas eu digo. Paixão pelo reino, compaixão, macroecumenismo, martírio. Vocês devem saber que um padre jesuíta que estava com ele, em um momento que os dois foram à cadeia, onde a polícia estava maltratando a 2 mulheres, se escutavam os gritos, como o jesuíta era mais grande, mais aparente do que Pedro, baixinho, o policial confundiu, pensando que o bispo era outro, e matou o padre João Burnier. A partir daquele momento, o Pedro começou a se dar conta e valorizar o que é o martírio.
Hoje temos uma igrejinha em São Félix, onde foi matado João Burnier, o Santuário dos Mártires, onde tem fotografias de mártires de toda a América Latina, da África. Cada 5 anos temos uma Romaria dos Mártires, em que valorizamos o que é dar a vida pela vida. E o Pedro sempre quis, depois do martírio dele, foram 15 anos, aos poucos, se desmanchando e entendendo o que estava acontecendo. Porque ele te acompanhava perfeitamente. Às vezes queria... Ao começo, escutávamos mal, mas escutávamos. Depois, aos poucos, não. Ele tinha Parkinson, e o Parkinson acaba atacando as cordas vocais. Enfim, o fato dele dar tanto valor à comunicação, penso que realmente... Vou contar uma última historinha. Posso, não é? Porque Pode, pode começamos um tranquila. pouquinho mais tarde. Pode tranquila, Mercedes. Uma das vezes, eu estava sozinha na casa do Pedro, ele estava viajando, a irmã Irene, que era a secretária ideal, já de mais idade do que eu estava dormindo, e eu não quis acordá-la, chama o telefone. Dom Pedro Casaldália, por favor. A Globo, a televisão mais na contra do Pedro. Não, ele não se encontra, está viajando. Onde que ele está, por gentileza? Olha, eu não sei. Ele está viajando, disse que o percurso ia ser de acordo com o trabalho e ele não deixou dito, porque era a resposta que nós tínhamos preparado sempre para quando ele viajava. Aí, olha, era o telefone no gancho, estava chamando. Prelasia de São Félix, boa noite. Eram jornais, bispos, televisões, Roma. E eu, meu Deus do céu, o que eu faço? Tive um momento que eu deixei, porque estava sozinha, com um menino que queria ser seminarista e estava ficando uns dias lá, mas não conhecia a nossa realidade. Eu tive que deixar o telefone no gancho para pedir à vizinha que fora procurar um casal que me ajudasse a pensar o que fazíamos. Um casal, não eram agentes de pastoral, mas ela médica e ele professor trabalhavam de acordo com a prelasia. No final, quando o telefone deixou, a questão era que queriam impor um silêncio a Pedro, igual que a Leonardo Boff, igual que a tantos outros teólogos e teólogas. Eu consegui falar com ele, o telefone estava grampeado, o sabíamos, falei bem rápido em catalão, porque pensei, até que estes senhores saibam o que estou falando, vai custar mais. Então, ao dia seguinte, isso estava nos jornais. Então, os mecanismos que tínhamos para mandar a notícia ao mundo fizeram no caso concreto, que era verdade, que estava já decidido o silêncio, mas a reação do mundo, de muitas pessoas a favor do Pedro, acalmaram as coisas. E como este, eu posso contar vários casos. Salvar a vida do Pedro, o povo salvou. Um dia ligou uma prostituta em uma cidadezinha, nem cidade era, que tinha um telefone público que se ouvia de todos os lugares. Falou, vai avisar ao bispo Pedro, chamou alguém da comunidade, que esta noite no prostíbulo escutei um pistoleiro dizer, me deram 25.000 contos
era a expressão, e um revólver 38 para matar o bispo Pedro. Bom, chegou a notícia que fazemos, que não fazemos, porque a polícia era comprada por eles, pelo latifúndio. Só que acabava de chegar um novo delegado de polícia. Aí nós falamos, vamos tentar. Chamamos, conversamos, fizemos ao Pedro se mudar de lugar para que não fosse tão fácil a janela, a porta. E o delegado encontrou em uma pousada um cara com um revólver e 25.000 contos, coisa que não era normal. Até hoje tem uma pessoa viva que era também pistoleiro e ganhou 25.000, que de vez em quando lembrem e escrevam o que eu falei, e com detalhes. Sabe? Tem um que o bispo passava por lá, com sempre com um missionário, e diz que quando colocou revólver assim, falou: meu Deus, minha avó falava que quem mata um padre paga 4 gerações. Quem mata um bispo deve sofrer 8 gerações. Guardou o revólver e fugiu. Até 4 anos depois que ele veio, deixou escrito no cartório, assinado, toda a história, que a fazenda que pagou ele, por que ele não matou, enfim. Hoje Pedro, ressuscitado, está rindo de mim, porque disse, essa Mercedes é danada. Não era para contar tudo, não. Enfim, com muito prazer eu vou escutar e tentar responder suas perguntas, se eu estar de acordo ou estar em desacordo do que eu estou falando. Eu acho que isso é lei de vida. Mercedes, muito obrigada pela tua paixão que passou pelo nosso coração, por partilhar a tua paixão pela vida, pelo reino, pela igreja que viveste com o Pedro. Então, agora a gente abre para as perguntas. Se alguém já fez, a Salete pode ler. Se alguém quer fazer agora ao vivo, também pode fazê-lo, não? Eu só vou aproveitar porque tenho uma pergunta que me ficou da outra vez que também te escutei. Quando tu falas da equipe de pastoral, não? Qual era esse modelo de igreja que vocês viviam? Não? Eu acho que tem muita sintonia com a proposta do sino da Amazônia, da querida Amazônia, esta questão da conferência eclesial. Mas se tu também podes nos falar um pouquinho dessa experiência eclesial tão rica, não? Que eu acho que se antecipou aos tempos. Com tua pergunta você me está ajudando. Lá para entrar na prelazia no tempo, os primeiros que foram como leigos, já contei que o padre geral dos claretianos falou para o Pedro. Aí, como era gente, alguns, não se escandalizem, com fé, outros só por causa da vida do povo. Eles mesmos falavam. Quando eles estavam em uma... Normalmente tínhamos equipes, nunca ia um sozinho. 2, 3 normalmente. Os casais às vezes iam 2, mas sempre tínhamos 3 aqui, 3 lá, 4 aqui, dependendo do trabalho. Então, as áreas de trabalho eram sindicatos de lavradores, clubes de mais, e todo esto com uma formação catequética, e com pessoas responsáveis das celebrações do domingo, das celebrações dos santos, reza terço, reza aqui. Então, isso funcionava
Agora, 3 vezes ao ano, nos reuníamos toda a equipe. Quando eu entrei, eram mais ou menos 40. 5 padres e 40, 45 em total. Então, sempre tínhamos um retiro. 3 dias de retiro. Em um lugar onde dormíamos amarrando as redes nas árvores, tomávamos banho no Araguaia, comíamos peixe muito gostoso, era a época do ano que melhor comíamos, o retiro todo mundo queria ir. E também aos encontros, eram 3 ou 4 dias de formação teológica, uma vez no ano, e 3 ou 4 dias de formação sociopolítica, outra vez no ano. Ou seja, nos reuníamos 3 vezes no ano e essa era a nossa força, essas reuniões. Porque tinha vezes que era muito difícil se manter. Outra coisa que eu acho que é importante saber, eu chamo a pastoral do chute. Tinha uma morte lá, todo mundo lá. Tinha um problema sério, com poceiros despejados, queimaram as roças deles, todo mundo lá. Então, éramos muito ao uníssono, ainda que nas reuniões discordávamos uns dos outros. Então, isso que é a equipe de pastoral. Tivemos muitas falhas. Quem conhece é um cara muito bom, Pedro Ribeiro de Oliveira, um sociólogo da religião, nos acompanhou um tempo fazendo um estudo. E ele nos falou: vocês não têm lideranças a nível nacional, entre os lavradores, entre as mulheres, porque vocês são os líderes. Ao dia seguinte, já tínhamos planejado a coordenação da prelazia com responsáveis do povo. Então, éramos muito flexíveis a nos dar conta de que tínhamos uma falha ou do que. Passávamos todos um ano em observação para ser agentes de pastoral. E tínhamos carteira assinada, desde o bispo até o último seminarista, com um salário mínimo, que mal dava para viver, porque o alimento era muito caro. Óleo, arroz que tinha que chegar pelo Araguaia era muito caro. Mas éramos felizes, ainda, às vezes indo à casa do vizinho, falei: o que você tem aí hoje para almoçar? Tem batata doce? Que batata doce todo mundo tinha, porque era uma pobreza real. Saíamos de férias com o 13º. Pronto. E se alguém não tinha onde ir, outro te levava na família dele, e aí a gente voltava gordinho, asseado, porque todo mundo nos tratava com muitíssimo carinho. Respondi? Perfeito, melhor impossível. Muito obrigada. Quem gostaria, gente, de Eu tenho partilhar? aqui um comentário, Cristina e Mercedes, do Erinson, eu vou tentar traduzi-lo. De escutar, Mercedes, e a partida de Pedro, e agora aqui na nossa comunidade, me faz renovar o espírito profético de nossa realidade social de hoje, que Pedro Casadaglia inspire com seu testemunho de vida e de fé, como homem, poeta e rebelde sempre. Realmente uma chave para a ressurreição de hoje. E nós temos uma pergunta da Ana Vidiar, que é assim: você, Mercedes, estava quando Pedro escreveu a carta a João Paulo II? Se pode dizer que é uma carta profética direcionada para a igreja? Como ele viveu isso? O Pedro sempre respeitou profundamente ao Papa, aos cardeais,
Agora, se ele tinha que escrever, ele escrevia. E ainda digo mais, todos nós sabíamos o conteúdo da carta, porque ele lia e se tínhamos algo... E tinha uma pedra, eu tenho ainda uma pedra também, acima da mesa onde ele escrevia, que era uma mesa comum, e em um lugar de passagem, com todas as cartas que vinham de Roma e as cópias das que iam. Tudo isso está no arquivo, muito bem arquivado, graças à irmã, a tia Irene, que tem o diploma de arquivista internacional, porque chegaram as arquivistas da Espanha, de Catalunha, que levaram, estão copiando o arquivo para que não se perca. Nós sabíamos que, segundo o bispo que viesse depois, iam colocar fogo no arquivo. Então, tudo isso tem cópia. Agora, nós podíamos, os agentes de pastoral, podíamos ler tudo que entrava e saía naquela casa. Então, era um respeito profundo pela equipe. Confiança total. Não quer dizer que não tenha tido problemas. Na época da ditadura militar, chegava um cara com a carta do padre fulano, dizendo que seria muito bom aceitar ele, porque não sei o que mais. E naquele momento, consultar uma carta não era fácil. Aí teve um militar que se escondeu durante um mês lá. Agora, à noite, o meu compadre Canuto, que vocês podem ler muitas coisas que ele escreve sobre Pedro, Antônio Canuto, escutou um barulho e levantou. E viu ele saindo no escuro, foi atrás. E ele foi se encontrar na maçonaria, que era o lugar do latifúndio, dos fazendeiros. Aí Canuto voltou para casa, chamou a todos os que viviam lá naquela época. Eu não estava naquela época ainda. E quando ele chegou de volta, acenderam um lampião de gás e aí pronto. Ele teve que falar e falou que realmente ele estava de espião. Então, quando se recebia alguém, durante um tempo era observado, porque nem sempre também, com toda boa vontade, mas nem sempre se encaixava lá. Porque era difícil, era muito difícil. Salete, muito obrigada da tua ponderação. Agradeço. Que bom. Alguém mais gostaria de perguntar, partilhar? Teria mais uma outra pergunta aqui também do Erickson. Eu acho que ele quis dizer que a prelazia, se teve alguma participação no Sínodo da Amazônia e na REPAM, que é da Pan-América para a Amazônia, ali, a rede da Pan-América para a Amazônia. Participou o atual bispo da prelazia, Dom Adriano Cocha, que comulga plenamente com a prelazia de São Félix do Araguaia. E tivemos probleminhas grandes com o anterior, que não entendeu a prelazia, e ele mesmo disse isto. Mas o Dom Adriano não consegue ainda, eu acho que ele não consegue passar pelo coração, mas ideologicamente ele é totalmente a favor da caminhada da prelazia. E ele participou de uma forma muito ativa. Temos uma colega que é professora na Escola de Teologia, Moema, que ela esteve dentro, é socióloga, esteve dentro da sala sinodal. E fora tivemos várias pessoas da prelazia, a convite de diferentes grupos,
ajudando nas celebrações. Então, preparamos com muito carinho, continuamos, e agora visando o sínodo, estudando assim nodalidade da igreja e questionando, porque agora está muito difícil com a chegada de jovens que querem ser padres, mas todos querendo poder. Eu que fui professora no seminário dos religiosos muitos anos, enquanto um menino aparece, dão poder e dinheiro. Estamos vivendo em Goiânia um dos maiores escândalos por causa de foi meu aluno, Vamos, algo que você não pode nem me imaginar como que uma pessoa, um sacerdote se potencia de tal jeito que perde totalmente o rumo. Com muitos religiosos, com muitos religiosos na contra dele, na congregação, mas conseguiu. Um autêntico escândalo. Então, temos de todo ainda na vinha do Senhor. Aqui tem uma pergunta, Ana Maria Formoso. Sim. Deixa que eu veja ela. Ana Maria, faça a pergunta, Ana, pode fazê-la. Ana, por favor, melhor. Se ainda lembra su português, se não em espanhol, Anita. Não, em espanhol, dá igual. E depois o Roque também diz que quer fazer uma pergunta. Ótimo. Vale, Ana. Irmã, Que é sobre os índios, me interessa muito. Sí. Sempre se fala da cercania, da influência que ele teve com os indígenas. Então, como eram as liturgias, como ele conseguiu, porque uma cultura bem diferente a que ele trazia, não? E como ele se fez com esse povo. Alguma coisa que tu nos possas contar, que tu observaste de como foi esse encontro, não? Dele com o povo indígena, com os índios de lá. Pedro, em princípio, sempre foi muito respetuoso com todos, aunque fossem inimigos. Quando ele chegou em 71 allí, em 72, já ele e Dom Tomás Balduino, um obispo também aqui de Goiás, que se considerava o padrino de São Félix, fundaram o CIMI, a Comissão Indigenista Missionária, dentro da CNBB, e luego a CPT, Comisión Pastoral de la Tierra. Entonces, el objetivo era preservar la vida de los indígenas, la vida de los poseros, como hijos e hijas de Dios. Las congregaciones religiosas que pasaron por San Félix, que cuando llegó Pedro no tenía ninguna, habían catequizado a los indios. La línea de la Comisión Indígena Misionera de los obispos no hizo eso. Se preocupó en valorizar las culturas indígenas. Si alguien quería entrar en la Iglesia Católica, entraba. Mas nunca tuvimos problemas. Entonces, la línea, ahora mismo, hay un grupo muy grande de indios, los Chavante, que habían sido expulsos de la tierra antes de Pedro llegar, y Pedro así, antes de ayer, tuvimos una live
con quien fue ministro el primero ministro de confianza de Lula y también de Dilma. Y él le dice, Mercedes, Pedro me llamaba y diciendo, no podemos dejar pasar un momento. Y consiguieron devolver la tierra a los indios y hoy son catequizados, entonces entran y son atendidos por los padres en el ritmo que ellos quieren. Entonces, ahora mismo prácticamente hay dos líneas. Los indios Tapirapé no tienen nuestra religión. Los indios Xavante la tienen. Los dos grupos son respetados. Y, de acuerdo con las circunstancias, se ayuda. Por ejemplo, los Xavante lo que necesitan es comida. Entonces se trabaja mucho con ellos para ver dentro del límite de ellos cultivar la tierra, porque ellos no están acostumbrados, pero para poder comer, porque han vuelto muchos. Y lo peor, que el área donde están ya habían derrubado todo, toda la floresta. Entonces es empezar todo de nuevo. Está difícil. La situación indígena está difícil. Ya los Tapirapé tienen médicos, profesores, han conseguido realmente mejorar el nivel de vida, de salud de ellos después de más de 50 años, porque cuando llegó Pedro ya tenía unas monjas de Foucault, de Jesús, las hermancillas de Jesús viviendo allí. Y ellas fueron, hasta la cara de Beba, el peinado y la cara parecía una indígena. Y era una francesa. Sí. Obrigada, Mercedes. Obrigada. Roque. Ahora tenía una pregunta. Roque queria fazer uma pergunta. Em português, Roque. Sim. Ótimo. Muito obrigado, Mercedes. Eu gostaria de pensar mais na como ser profeta hoje, que vivemos num tempo caótico. Eu tenho mais que 70 anos, então, quando eu era jovem, quando você era jovem também, vivíamos épocas de muita esperança e utopias, e eu acho que ali o profetismo é de um tipo. Mas hoje, o que a gente vive dentro da igreja, o que você falou também dos padres jovens, eu vi um filme hoje da questão das redes que manipulam, usam os jovens de uma maneira terrível, terrível. E não só os jovens, todo mundo. As eleições agora são determinadas. Bolsonaro foi eleito dessa maneira, Trump e outros também. Tudo, eu acho que vivemos um mundo caótico, terrível. Então, eu me pergunto muito o que é ser profeta nesse mundo que é assim, que seria meio, pegando em paradigmas bíblicos, seria o paradigma, o profeta no exílio. Profeta no exílio. Como é que ser profeta aí nesse mundo de hoje que é assim, em que não tem esperanças, não tem mais utopias, está tudo... E é pura manipulação. Põe um celular na mão de um jovem, ele vai ser manipulado totalmente. E qual é o jovem que hoje não tem um celular? E não só um jovem, qualquer um de nós. Então, como é que a gente pode ter esperança? Porque eu acho que o profeta tem que ter esperança num mundo assim. Roque, eu sou de mar, nasci beira-mar. E eu sei que existem redes de arraste, que chamam. Jogam na rede e arrastam tudo que encontram. Mas existem redes que você só pesca o que está por cima. Então, concordo com você que hoje tem redes que levam tudo que encontra pela frente. Mas tem redes entre nós de uma sabedoria, de uma sensibilidade ao que é Deus,
ainda hoje, uma prova assim, as lives que a gente participa, os jovens estão arrasando, mas no bom sentido, hein? Eu vou cantar para você algo que na época da ditadura, quando já não aguentávamos mais, a gente cantava assim: quem gosta de nós somos nós, e aqueles que nos vêm ajudar. A terra é de quem trabalha, na lei ou na marra, nós vamos ganhar. Era continuamente, quando tínhamos algum problema, você tinha que ver ao Pedro, quem gosta de nós? Quer dizer, a gente tem que procurar os mecanismos. E existem. Existe muita gente boa neste mundo. Então, sabe, eu acho que não podemos... O Esteban Bannon, que fez eleger ao Trump e ao Bolsonaro, já caiu o homem, em parte, porque tem muito jogo de dinheiro. Enfim, eu acho que sempre os pobres, coitado de Jesus, até onde ele chegou. Mas a ressurreição é mais forte do que a morte. Olha aí essas irmãzinhas se chamando da ressurreição. Eu penso que chega a hora em que vamos ver a vitória. Não sei se te ajudei. Ser profeta hoje é ter uma esperança plena em que a vitória, a vida é mais forte do que a morte. Eu acho que seria o que o Dom Helder chama minorias abraâmicas. Exatamente. Mas estamos aí, caminhando e cantando uma linda canção. Olha aí, quem que ia falar que eu ia conhecer vocês? Uma turma bonita que nem vocês. Meu Deus. Que linda que tu é, Mercedes. Oh, meu Deus. Nos ajudas a acreditar mais na ressurreição. Eu acredito plenamente. Gente. E Pedro está aí. Diz que chegou Pedro ao céu e foi Tomás Balduino o primeiro a recebê-lo. Pedro, você chegou até que enfim, estávamos querendo você. Aí foi encontrado, disse, espera aí, mas não, eu cheguei aqui e o primeiro que eu quero saber, o que vocês estão fazendo para ajudar o povo lá da terra, que as coisas parecem. Calma, Pedro. O Tomás era muito... Calma, Pedro. Você esqueceu. Quem conseguiu eleger ao Papa Francisco? Oh, foi nossa reunião. Então, tem muitas piadas bonitas agora sobre esses bispos reunidos lá no céu. Eu acho que vale a pena. Que vale a pena não entregar os pontos e acreditar que podemos deixar para nossos filhos e para nossos netos um mundo melhor. Que linda. E quem gosta de nós somos nós. Viu? E todos aqueles que nos vêm ajudar. Na lei ou na marra, nós vamos ganhar. Jesus ganhou. Somos do time dele. Somos do time ganhador. Isso. Que bom. Que passa pela cruz e a ressurreição. Caminhamos. Gente querida, depois desta mulher tão bonita, depois de escutar esta mulher... Desculpa, Marcelo. Entre a Daisy, será que você gostaria de fazer uma pergunta? Ou uma observação? Daisy Moura. Eu gostaria de agradecer pelo convite, da Mene, e foi muito boa a reflexão, adorei o exemplo das redes, adorei também a história que tu contaste, e com certeza a gente tem que ter esperança de um mundo melhor,
tudo isso é passageiro e que ele veio para melhorar o nosso mundo, né? Se Deus quiser. Gratidão pela palestra. Amém. Da onde que você é? Eu sou de Santana do Livramento, porém faço serviço social em São Leopoldo. Aham. Uma cara nova, hein? Acompanhando-se sem... Tenho Muito pai obrigada. também, são ministro, minha mãe catequista. Estamos sempre na caminhada, desde que eu nasci aí. Então, caminhando e cantando, continuamos aqui. A cantar, é isso mesmo. A Macarena também colocou que adorou a analogia das redes. Aham. Eu tenho uma experiência muito bonita. Meu pai morreu, assim, de repente, ele era farmacêutico, de uma cidade bem pequena, mas o pessoal gostava muito dele. E ele tinha um barco, porque, para mim, o barco, a água, o mar, né, é de família. E o barco afundou e ele deu de presente aos pescadores as redes que ele tinha. Aí, depois ele faleceu, mas todos os anos, os pescadores, um dia, jogavam na rede, não arrastando, isso não se explicava nas crianças, né? Para a família, para nós. Então, íamos à noite, ajudávamos a empurrar a rede, né? E eu lembro de ter perguntado à minha mãe, mas esta rede é daquelas que destroem? Não, filha, seu pai nunca usou, que levam peso para descer, né? Seu pai nunca usou essa rede. Então, isso me ajudou muito na vida, né? Se pode usar certos instrumentos sem prejudicar o meio ambiente, sem prejudicar a vida. E talvez dentro da igreja temos que procurar mais, né, esses meios. Não podemos entregar os pontos. Não podemos. E a Bíblia é um instrumento que nos ajuda muito. Eu, às vezes, penso, meu Deus, como que eu li este texto até agora? E descubro algo diferente. A presença das mulheres. Eu nunca fui muito feminista. E hoje eu falo, eu sou feminista, sim. E encontro mulheres em todo o que canto na Bíblia. Porque dá para ver... lembram que a mulher de Pilatos foi atrás do marido e falou, cuidado, não se envolve com esse justo, não. Que chegaram até mim e me falaram que... Me diz aí, quem que foi a falar com a mulher de Pilatos? As mulheres. Quem que chegou até ela? Então, a organização de mulheres, ou de pobres, ou de abandonados, a rede faz chegar onde outros nunca chegariam. Então, são pequenos detalhes que nos ajudam a entender como podemos alimentar nossa esperança. Com certeza. E talvez ali essa questão da rede, não? Que hoje a gente não é profeta sozinho, não? Ou sozinha, não? Que precisamos ser uma comunidade profética. E ali uma rede de profetas e profetas que nos diferentes cantos, tomara, não? Possamos nos ajudar a viver a profecia. Não? Ninguém Olha pode ser... aqui mesmo, gente. No Chile, na Venezuela, na Argentina, no Uruguai, no Brasil, em diferentes lugares. Quando podíamos esperar poder estar juntas e juntos em uma celebração? Porque isto é uma autêntica celebração. E tem ainda um momento de oração, não é? Sim, a gente agora... Não sei se alguém mais... Não, Cristina, só mais uma observação aqui da Carla Silva. Muito obrigada por esse momento que nos possibilitou refletir um tema tão pertinente e significativo na atualidade em que vivemos. Deus abençoe a todos. Amém. Que bom. Obrigada, Carla.
Ótimo. Eu acho que, não sei se alguém mais, se não a gente quer dizer alguma coisa, uma palavra. Podemos fazê-lo agora. Se não a gente... Aí, Renato escreveu, não quis falar. Eu li. Vai, Sally. Tá. Obrigado, Mercedes, por conhecer melhor o dom Pedro Rebelde, fiel e profeta, que nos inspira e viver nos dias de hoje com mais radicalidade. Que bom. Obrigada, Renato. Senhora do Araguaia. Senhora do Araguaia, comadre do dia a dia, Senhora libertadora, muito servidora Maria. Por teus olhos esperamos, Deus por tua mão caminha. Do pote fiel do teu ventre, bebemos sede divina. Passarinha de ternura, nas muitas águas da vida, enche de reino a história e o rio de poesia. Senhora do Araguaia, garça de graça, Maria. Eu falei que inauguramos uma capela em São Félix do Araguaia, na casa do Pedro, e, por casualidade, minha mãe e irmãos estavam lá. Minha mãe, com 72 anos, quis ser missionária antes de morrer. Aí ela foi até lá 4 meses, dando aula de 20.000 coisas às mulheres, fazer tricô, fazer... E o dia que já estavam para viajar, foi a inauguração dessa capela. Aí faltava uma Nossa Senhora e minha mãe perguntou, Pedro, você vai querer uma Nossa Senhora para esta capela? Sim, claro que eu quero. Eu vou procurar. Chegando na Espanha, foi o primeiro que ela fez. Meus irmãos, era no mês de julho, querendo ir para a praia, e ela, não, tem primeiro que escolher a Nossa Senhora. Aí, ela olhando, balconista fazendo propaganda. Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Montserrat. Aí ela, olhando, minha irmã disse que ela olhou assim, de um lado para o outro, e de repente fez assim. Apontou com o dedo. Nossa Senhora do Araguaia. Porque era uma mulher com uma criança na mão. Espera aí, cadê? A ver. Uma criança na mão e um pote debaixo na outra mão. Ela diz, como eu vi as mulheres no Araguaia, na beira do rio. E aí o Pedro escreveu esta poesia, oração, e minha mãe, que a mim o que mais me surpreendeu, na simplicidade e tradicional fé que ela tinha, diz, Nossa Senhora do Araguaia se apareceu para mim. Agora eu entendo que são as aparições de Nossa Senhora. E eu sei que o dia que minha mãe foi para lá, Nossa Senhora do Araguaia estava esperando ela para dar um abraço. Enfim, é fé. Que lindo, Mercedes. Obrigada. Porque justo hoje a gente celebra o nome de Maria, não? Eu lembrei. Então, que bom que a gente consiga celebrar este dia com esta poesia de Pedro, com esta imagem de Nossa Senhora, que tua mãe também nos presenteia, não?